Olá pessoal, vamos agora corrigir alguns exercícios que ficaram da última semana. Gostaria de lembrar aqui também que vocês devem realizar esses exercícios no caderno. Tá? Podem copiar, tem tempo para isso. Bem gente, então resolvendo esse exercício aqui, ó, diz o seguinte: encontre o valor de seno, cosseno e tangente do ângulo indicado. Então nosso ângulo indicado é esse aqui, nós estamos chamando de alfa, tá? Então esse é o nosso ângulo indicado, tá bem? Essa curva aqui, essa medida entre esses dois segmentos. Bom, para resolvermos isso, é importante sabermos os nomes em relação a esse ângulo, tá? Então, eu faço aqui, ó, nesse quadradinho que tem do ângulo reto, uma flechinha. Essa flechinha aponta para a hipotenusa. Já esse lado que está junto com o ângulo é o cateto adjacente. E o lado que não está junto com o ângulo é o cateto oposto. Tá? Então isso é importante saber nominar os lados conforme o ângulo de estudo. Tá? Bem, então agora, utilizando aquele nosso formulário, né, nós vamos calcular esses valores aqui que foram solicitados. Então, o primeiro que nós vamos calcular é o seno desse ângulo, tá? Então, como é a fórmula do seno? O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, cateto oposto é 9 sobre a hipotenusa, 15. Simplificando, né? Podemos simplificar por 3 ou já dividirmos. Eu vou simplificar por 3, né? E vamos ficar com 3 sobre 5. Dividindo 3 por 5, eu também posso utilizar o valor de 0,6. Então esse é o nosso valor do seno. Agora vamos fazer o valor do cosseno. Então, cosseno do ângulo alfa é igual. Como na fórmula do cosseno é cateto adjacente, então 12, sobre hipotenusa, 15. Simplificando novamente por 3 e por 3, eu vou ter 4 sobre 5, que é 0,8. E por último, fazendo a tangente. Tá? Então a tangente do meu ângulo alfa é igual a cateto oposto, então 9, sobre cateto adjacente, 12. Simplificando por 3 novamente, né? Eu tenho 3 sobre 4, que é 0,75. Então assim nós calculamos os valores de seno, cosseno e tangente nesse triângulo retângulo. O exercício 2 diz o seguinte: calcule o valor de x nos triângulos abaixo, considerando o cosseno de 60, 0,5. Bem, nesse caso, né, nós vamos primeiro resolver o item A, né, a resolução dele. Então, ele deu o valor do cosseno. Então, essa é uma boa dica: cosseno de 60 graus. Vamos colocar os nomes aqui. Tá? Então, para onde a flechinha aponta é hipotenusa. Quem está junto com o ângulo aqui, né? Quem está junto com esse ângulo é o cateto adjacente. Tá? E esse outro valor aqui que não aparece, né? Que eu poderia chamar de K, seria o cateto oposto. Tá? Bom, então vamos ver. Pela dica do exercício, ele nos dá o cosseno. Né? Então, o cosseno, a fórmula dele é cateto adjacente, então x, sobre a hipotenusa, que é 20. Trocando o cosseno de 60 por 0,5, que é o valor do exercício ali, ó, do enunciado, 0,5, o 20 que está dividindo passa multiplicando, tudo isso igual a x. 20 vezes a metade, né? 20 vezes 0,5 é 10, né? Igual a x, ou seja, x é igual a 10 centímetros. Vejam que o exercício pede para encontrar o valor de x, mas nem foi preciso utilizar esse outro valor aqui. Ó. Não, eu já encontrei o valor de x só com a regrinha do cosseno. Né? Então, nós às vezes resolvemos apenas utilizando uma fórmula. Né?
Na letra B, vamos começar nominando aqui, né? Fazendo a flechinha aqui, ó. A flechinha aponta sempre para a hipotenusa, tá? Então aqui tem a flechinha apontando para a hipotenusa. Aqui está o ângulo, né? Nosso ângulo está aqui. Esse x aqui não está junto com o ângulo, tá? Ele está afastado, o ângulo está aqui. Então, esse nosso x aqui seria cateto oposto, tá? Bem, quem relaciona cateto oposto com hipotenusa é o seno, mas o exercício não deu o valor do seno, deu o valor do cosseno, né? Então, isso eu não consigo resolver. No entanto, eu posso descobrir esse valor aqui, que eu vou chamar de K, que seria o nosso cateto adjacente, tá? Eu posso descobrir ele, esse valor, e aí aplicar o teorema de Pitágoras e descobrir os três valores. Então vamos fazer o seguinte, tá? Como o enunciado nos dá o cosseno de 60 graus, vamos usar a fórmula do cosseno. O enunciado dá uma dica, tá? Então é cateto adjacente, que no nosso caso nós chamamos de K, tá? Podia ser qualquer outra letra, sobre a hipotenusa, que é 10. Então, nós vamos ter aqui o cosseno de 60, trocamos pelo valor decimal ali, 0,5, igual a K sobre 10. O 10 que está dividindo passa para o outro lado, então, multiplicando. Então, nós vamos ter 0,5 vezes 10 igual a K. Ou seja, o K vale 5. 10 vezes 0,5 dá 5. Então, nós já temos esse valor ali no triângulo, né? Nós temos mais esse valor, 5, né? Que é igual ao K. Então, se eu tenho aqui o 10, eu tenho aqui o 5. Para mim encontrar essa outra medida x, a terceira no triângulo retângulo, eu vou usar o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Tá? Então, olhando para a nossa figura aqui, quanto vale a nossa hipotenusa? 10. Quanto é um cateto? É x. E o outro cateto é 5. Nós descobrimos com a fórmula, que seria o valor de k, né? Seria o valor de k ao quadrado, seria o outro cateto. 10 ao quadrado já vai dar 100. X ao quadrado, mais o k ao quadrado, que é 5 ao quadrado. Vai dar 25 e vai passar para o outro lado diminuindo. Então eu vou ter 100, 5 ao quadrado ali vai dar 25, então menos 25, igual a x ao quadrado. Ou ainda, x ao quadrado igual a 75. Né? Agora, x vai ser igual a raiz quadrada de 75. Quanto é a raiz quadrada de 75? Ora, nós podemos escrever a raiz quadrada de 75 como 3 vezes 25. Poderia tirar também o valor aproximado aqui, né? Que daria 8, alguma coisa. Mas eu vou escrever o valor na forma exata, tá? Então, a raiz quadrada de 25 é 5. 3 não tem raiz exata, tá? Então, fica na raiz. Esse seria o valor do x para o exercício 2. Agora vamos resolver a questão número 3, tá? Para isso nós vamos refazer o desenho aqui ao lado, aonde não tem tantos elementos, né? Vamos fazer só o nosso triângulo aqui de 15 graus e ler o enunciado, tá? Então aqui nós temos o triângulo com o ângulo de referência. Para vencer um desnível de 4,25 metros, vai ser construída uma rampa com inclinação de 15 graus, ok, tá? Qual o comprimento da rampa? Use seno de 15 graus igual a 0,26. Veja que ele já dá uma dica aqui, ó, que é a formulazinha do seno que vai utilizar. Então vejam só, o desnível da rampa, né, o desnível é a diferença entre os pisos, tá? É essa quantidade aqui. Então isso é 4,25 metros, é a altura. Tá? Ele quer saber o comprimento da rampa, então onde que é a rampa? A rampa é essa inclinada aqui, tá? Então ele quer saber esse valor aqui que eu chamo de x. Tá? Pela dica dele, que ele deu o seno de 15 graus, vamos usar então seno de 15 graus, né? Igual, e pegar o nosso formuláriozinho e ver o que diz a fórmula do seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, percebam que o 4,25 é o nosso cateto oposto. Tá? E o x seria a hipotenusa, né? Se eu faço uma flechinha aqui onde dá o ângulo reto,
Está ali a hipotenusa. Cateto oposto aqui, porque não está junto com o ângulo de 15 graus, né? Então vamos aplicar essa fórmula do seno que já veio no enunciado. Cateto oposto, então, 4,25 sobre a hipotenusa, que é x. Então, o seno de 15 graus eu substituo por 0,26, tá? Igual a 4,25 sobre x. Bem, seguindo aqui, ó, nós vamos passar o x multiplicando. 0,26 vezes x, tá? O x está dividindo, passa multiplicando, igual a 4,25. Agora o 0,26 está multiplicando, passa dividindo. 4,25 divididos por 0,26. Né? Multiplicando em cima por 100 e embaixo por 100 também, nós vamos ter x igual a 425 sobre 26. O nosso valor aqui vai dar aproximadamente 16,35 metros. Ou a rampa vai ter que ter mais de 16 metros. Ou 16 metros e 35 centímetros. Né? Tá? Então, é um bom estudo para vocês. E agora procurem resolver as atividades para o dia de hoje.